No princípio, Deus criou os céus e a terra, e assim começa o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, que significa origem ou princípio, é o alicerce das Escrituras. Nele, Deus se revela como o Criador e Senhor do universo e da história da humanidade. Descreve as origens do universo, do homem, do pecado e da promessa de redenção. Os 50 capítulos do livro de Gênesis podem ser divididos em duas grandes partes. A primeira parte, capítulos 1 a 11, aborda a criação da humanidade e a deterioração do estado original. A segunda parte, capítulos 12 a 50, narra a história dos patriarcas, desde a chamada de Abraão até a morte de José no Egito. Em Gênesis, encontramos temas como criação, pecado, destruição, aliança, promessa, redenção, fé e obediência. Personagens importantes como o anjo da guarda, o Messias, o diabo, Adão, Eva, Lúcifer, Caim, Abel, Noé, a Torre de Babel e os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e José. Quem é Deus? Deus é o Criador do céu e da terra. Ele age na história da humanidade. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele se revela ao longo da história e cumpre suas promessas. Deus é justo, mas também misericordioso e cheio de compaixão. Quem é o homem? O homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, com a capacidade de amar e conhecer a Deus, de pensar e agir livremente, e com a responsabilidade de cuidar da criação. O homem foi colocado no jardim do Éden para desfrutar da comunhão com Deus. Qual o estado original da humanidade? O estado original da humanidade era um estado de inocência, pureza, santidade e felicidade, em harmonia com Deus e com a criação. O que aconteceu com a humanidade? A humanidade pecou contra Deus, desobedecendo a sua palavra, e esse pecado resultou em separação com Deus, dor, maldição e morte. Quem é o diabo? O diabo é um anjo que se rebelou contra Deus. O diabo tenta o homem para fazê-lo pecar. Satanás significa adversário. Quem é Adão? Adão é o primeiro homem. O nome Adão significa humano, pois este foi o primeiro homem tomado da poeira do solo da terra. Adão foi colocado no jardim do Éden para cuidar e desfrutar da criação. Quem é Eva? Eva foi a primeira mulher. Ela foi criada a partir de uma costela de Adão. O nome Eva significa vida. O que é o pecado? Pecado é a desobediência à palavra de Deus. Adão e Eva cometeram o pecado ao desobedecerem a Deus ao comerem do fruto proibido. O pecado resultou em culpa, vergonha e condenação. O que é o mal? O mal é tudo aquilo que Deus considera contrário à sua vontade. O mal gera sofrimento, dor e destruição. O que é o sofrimento? Sofrimento é tudo aquilo que causa dor, seja física, emocional ou espiritual. O sofrimento pode ser causado pelo pecado, por calamidades naturais ou por outras causas. Quem é Caim? Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva. Caim matou seu irmão Abel por inveja. Quem é Abel? Abel foi o segundo filho de Adão e Eva. Abel foi morto por seu irmão Caim. Quem é Lúcifer? Lúcifer significa astro da manhã. Na tradição cristã, Lúcifer era um anjo que se rebelou contra Deus. Lúcifer personifica o orgulho, a soberba e a rebelião. Quem é Noé? Noé foi um homem justo que encontrou graça diante de Deus. Noé construiu a arca e salvou sua família e animais do dilúvio. Quem é Sem? Sem foi um dos 3 filhos de Noé, juntamente com Cã e Jafé. Quem são os gigantes? Gigantes são seres humanos de grande estatura, descendentes de Cã, mencionados no capítulo 6 de Gênesis. Quem é Abraão? Abraão foi o primeiro patriarca. Abraão significa pai de muitos. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, pois Deus havia visto a fé de Abraão. Quem é Sarai? Sarai foi a esposa de Abraão, posteriormente chamada de Sara. Deus mudou o nome de Sarai para Sara, pois Deus havia visto a fé de Sara. Quem é Isaque? Isaque foi o filho de Abraão e Sara.
O nome Isaque significa risada, pois Sara riu quando Deus anunciou o nascimento de seu filho. Quem são os amálceus? Os amálceus eram descendentes de Amora, neto de Cã. Abraão resgatou a Rebeca do povo amálceu. Quem é Rebeca? Rebeca foi a esposa de Isaque. Ela era filha de um parentesco de Abraão. Isaque se casa com Rebeca por intercessão de seu servo. Quem são os edomitas? Os edomitas eram descendentes de Esaú, filho de Isaque. Quem é Jacó? Jacó foi o filho de Isaque e Rebeca. O nome Jacó significa o que sufoca. Quem é Raquel? Raquel era uma das duas filhas de Labão, tio de Jacó. Jacó se casa com Raquel, a qual era sua prima. Quem é Josefina? Josefina era a filha mais velha de Ana, irmã de Maria, mãe de Jesus. Josefina era noiva de José, o esposo de Maria. Quem é José? José foi o filho mais novo de Jacó e Rebeca. Deus criou a luz, os céus e a terra, a si mesmo, os mares, os astros, os peixes, as aves e os animais. Deus criou o homem e a mulher. Deus abençoou, e os abençoou, dando-lhes a ordem de serem frutíferos e se multiplicarem, enchendo a terra. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. A narrativa da criação culmina no sábado, dia em que Deus descansou da obra da criação. O sábado torna-se santo, dedicado a Deus, a ser guardado e a ser celebrado. Adão e Eva viviam em comunhão com Deus no jardim do Éden. Contudo, a serpente, criatura do diabo, induz Eva a desobedecer a Deus. O anjo do Senhor ronda a árvore da vida para impedir Adão e Eva de comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e de viverem para sempre. Eva come do fruto proibido e entrega a Adão. Adão e Eva escondem do Senhor Deus. Deus pergunta a Adão o que havia acontecido. Adão culpa a serpente, que culpa a mulher que Deus lhe deu. Deus condena a serpente, a mulher e o homem. A mulher terá dores no parto. O homem trabalhará o solo até a consumação do mundo. A serpente será odiada por todos os animais. Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden. Adão e Eva têm 2 filhos, Caim e Abel. Caim e Abel oferecem holocaustos a Deus. Deus aceita o holocausto de Abel, mas não o de Caim. Movido por inveja, Caim mata Abel. Deus pergunta a Caim: onde está Abel, seu irmão? Caim mente, dizendo não saber. Deus pune Caim, assolando-o com uma maldição. Caim teme ser morto por quem o encontrasse. Deus estabelece um sinal de segurança para Caim. Deus diz a Caim: ainda que errando andares, eu te ouvirei. Homens e mulheres, movidos pela maldade, dominavam a terra. Deus lamenta ter feito o homem. Deus decide purificar a terra. Deus diz: esvaziei a terra com ela, homens e animais, aves e répteis, todo o que a terra contém, tanto de corpos pequenos como grandes. Deus diz a Noé: faze-te um barco. Noé constrói a arca conforme a palavra de Deus. Noé entra na arca com sua família e os animais. 40 dias e 40 noites chove sobre a terra. Noé envia um corvo e uma pomba, mas ambos não regressam. Noé envia uma arara. A arara traz uma oliveira com folhas verdes na boca. 10 dias depois, Deus faz cessar o dilúvio. Noé abre a janela do porão da arca para ver o estado da terra. Noé e seus filhos, bem como os animais, regressam à terra. Deus faz um pacto com Noé, jurando por si mesmo: nunca mais destruirei a terra por causa da água do dilúvio. Nunca mais haverá mais dilúvio para abater a terra. O arco-íris serve de sinal da aliança entre Deus e Noé. Descendentes de Noé se multiplicam e se espalham pela terra. Homens constroem a Torre de Babel com a intenção de chegar aos céus. Deus confunde suas línguas, dispersando-os pela terra. Daí originaram-se as nações da terra. Abraão obedeceu à voz de Deus, partindo de Ur dos Caldeus. Abraão peregrina na terra de Canaã, prosperando em riqueza e em número. Abraão ouve a Deus que lhe diz: desce do teu navio, tu, teu gado e tudo o que tens, e passa algum tempo por terra de Canaã,
porque a ti e à tua posteridade após ti darei esta terra. Abrão se despede de Sarai e de Naamã, que se preparam para entrar no templo para adorar a Deus de Senaar. Um rei de Sodoma e Gomorra ouve falar da fé de Abraão e decide visitá-lo. Enquanto Abraão acolhe o rei, Ló, seu sobrinho, é capturado por 5 reis. Abraão reúne 318 homens e resgata Ló, bem como toda a riqueza de Ló e dos reis. Melquisedeque abençoa Abraão. O rei de Sodoma oferece presentes a Abraão, que se recusa a aceitá-los. Abraão se despede do rei e de sua esposa, continuando sua jornada. Deus aparece a Abraão, dizendo: Conheço agora que és varão temente a Deus, pois has obedecido à minha voz. Deus decide realizar todas as promessas a Abraão, porque Abraão tem sido um homem temente a Deus. Deus diz a Abraão: Conheço agora que és varão temente a Deus, pois has obedecido à minha voz. E eis que bênçãos te multiplicarei, e as amaldiçoes as lançarei atrás de ti. Todas as nações da terra se abençoarão em ti e em tua semente. Anos se passam, e Deus se manifesta a Abraão, renovando as promessas feitas anteriormente. Sarai, esposa de Abraão, não tem filhos. Deus muda o nome de Sarai para Sara, pois Deus a havia visto. Sarai fica grávida e tem um filho em sua velhice, o qual chamaram Isaque. Isaque e Rebeca, por volta dos 40 anos, desejam um filho, mas não o obtêm. Rebeca suplica a Deus, orando para que atenda seu pedido. Um anjo de Deus se manifesta a Isaque, dizendo: Eis que tua mulher Rebeca conceberá e dará à luz um filho, e terá de ti 2 nações, uma multidão de povos, e o seu descendente será como o pó da terra, se espalha e se multiplica em toda parte. Eis que o primogênito será abençoado. Esaú e Jacó, gêmeos de ventre, representam as 2 nações. Esaú vende seu direito de primogenitura a Jacó. Esaú traz um guisado para Rebeca que o ouve. Jacó disfarça sua voz e finge ser Esaú. Isaque confunde Jacó com Esaú e abençoa Jacó. Jacó se foi. Esaú ficou zangado e pensava em matar Jacó. Rebeca implora a Isaque para que abençoe Esaú. Rebeca ouve que o coração de Jacó era amável aos olhos de Deus. Rebeca se separa de sua mãe e vai para Harã, na terra de Canaã. Labão, pai de Lia e Raquel, irmão de Jacó, recebe Jacó com alegria. Jacó trabalha 7 anos para casar com Raquel, mas Labão troca Raquel por Lia no altar. Jacó fica triste, mas permanece casado com Lia. Jacó trabalha mais 7 anos para conseguir casar com Raquel. Jacó fica feliz, tendo casado com a amada. Jacó fica 14 anos na casa de Labão. Jacó e Labão se desentendem. Jacó se prepara para retornar a Canaã. Labão e Jacó fazem um pacto, estabelecendo bases para o convívio pacífico. Jacó atravessa o rio para ir a Betel. Deus se manifesta a Jacó dizendo: Tu és uma multidão de nações. Tua posteridade será como grãos de areia do mar. Tu és de Deus. As nações se formaram de ti. Deus abençoa Jacó. Jacó se reencontra com Esaú, que o recebe com alegria. Jacó e Esaú se abraçam. Esaú reconhece Jacó, ungido por Deus. Esaú e Jacó permanecem juntos por alguns dias. Jacó continua sua viagem. Jacó encontra Deus no lugar que se tornará o lugar de Peniel. Jacó luta com um homem forte até o romper do dia. Jacó vence a luta. O homem abençoa Jacó. O nome de Jacó é mudado para Israel. Jacó e sua família se preparam para cruzar o Jordão. Deus se manifesta a Israel dizendo: Eu sou o Deus ancestral do universo. Adora a mim, pois serei misericordioso, perdoo a iniquidade, a perversidade e a maldade. E não me conservarei irado para sempre. A ira não. José é um dos 12 filhos de Israel. José é vendido por seus irmãos. José é levado ao Egito. José é acusado falsamente por Potifar. José é preso. Após interpretar os sonhos do faraó e prever 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de fome,
José foi promovido ao cargo de governador do Egito. O faraó confiou em José para gerenciar a terra, nomeando-o para o segundo posto mais alto, com a responsabilidade de armazenar alimentos durante os anos de fartura para lidar com a futura fome. Os anos de fome veio a seca, a terra já não produzia, a fome se espalhou, um grito de dor. Mas o Egito tinha alimento em armazém, vendia aos povos com justo valor. Até Canaã chegou o temor, a fome que se abateu sobre a região, levou os irmãos de José a irem ao Egito em busca de alimentos. Eles não o reconheceram inicialmente, mas José os testou para avaliar sua sinceridade e comportamento. Depois de vários testes, José se revelou aos seus irmãos, revelando sua identidade e perdoando-os pela traição. José administrou o Egito com sabedoria, prevendo e controlando a fome através de armazenamento de alimentos nos anos de fartura. José acolheu seus irmãos no Egito, dando-lhes terras e alimentos para que pudessem sobreviver à fome e se estabelecerem na região. A revelação de José aos seus irmãos, seguida do perdão e da promessa de sustentamento, marcou o início de uma nova fase de reconciliação entre eles. A maneira como José se reconciliou com seus irmãos é um testemunho de compaixão e amor. Ele superou a amargura e escolheu a restauração. O livro de Gênesis se encerra, mas não sua voz. Ecoa nas páginas o sopro do Criador. Do caos à vida, da queda ao perdão, Deus tece histórias com fios de dor e redenção. Jacó morre no Egito, José segue seu rumo, mas a promessa não cabe em um túmulo frio. O Deus de Abraão é fiel, ainda que o céu pareça mudo, e a semente da esperança já brota no deserto do esquecimento. Gênesis não é só o começo, é o alicerce da fé, onde o homem tropeça, mas Deus não o abandona. Cada fracasso, cada pacto, cada lágrima derramada anuncia. A história dele não termina, apenas se alonga. Se essa jornada pelo livro de Gênesis tocou seu coração, não deixe a inspiração acabar aqui. Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder os próximos estudos cheios de revelação. Deixe um amém nos comentários e compartilhe essa bênção. Até o próximo vídeo. Fique na paz.